Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre distribuição de tensões, né? Distribuições de tensões no maciço terroso. Agora nós vamos entrar num método assim que talvez seja um dos mais utilizados hoje, tá? Que são os métodos baseados na teoria da elasticidade, tá? Então, ó, essa teoria da elasticidade é o que é utilizado para sólidos, tá? Eu já comentei com vocês que até mecânica dos solos é uma disciplina do século passado, tá? É recente, teoricamente, é relativamente recente, tá? E até então a análise do solo era feita como um sólido, tá? E para o caso da distribuição de tensões não é diferente, tá? A gente está considerando aqui, para vocês entenderem a ideia, a gente está considerando como se fosse o solo fosse um material parecido com aço, por exemplo, tá? O que não é, né? Mas a partir dessa teoria são resultados aceitáveis que dá para utilizar na prática, tá? No dia a dia de projetos geotécnicos, tá? E um caso ou outro mais específico e mais complexo que a gente parte para métodos mais complexos e mais amplos, né? Que aí basicamente seria utilizar mais elementos finitos utilizando elementos, material não linear e plástico, né? Que também já está disponível, pessoal, aí em softwares comerciais e tudo mais. E se você vai para a geotecnia, é uma coisa que você tem que aprender, tá? Não tem jeito, beleza? Mas para o nosso curso aqui da graduação, nós vamos nos limitar a esses métodos utilizando a teoria da elasticidade, ok? Bom, então, como eu falei para vocês, esse método considera o solo como se fosse um sólido perfeito, tá? Elástico linear perfeito, né? Que nem o aço é, né? Mas que o aço também é mais próximo disso do que um solo, né? E aí a gente tem que relembrar algumas propriedades dos materiais, tá? Propriedades que foram vistas lá na disciplina de materiais de construção, né? Então vocês devem já conhecer. Então eu falei para vocês que durante o curso todo vocês iriam estar escutando esses termos, tá? Pelo menos o curso todo de estruturas e de solos, vocês estariam escutando esses termos e vocês precisam saber, pessoal, o que é, tá? Precisa estar de imediato na cabeça de vocês, tá? Vocês não precisam estar pensando o que é, você já tem que saber o que é, tá? Então veja, o, a base de tudo, tá, desse método é considerar que o material segue a lei de Hooke, tá? Segue a lei de Hooke, beleza? Então, vocês sabem, só deixa eu arrumar um espaço aqui para desenhar, é que a gente avalia uma das formas de avaliar as propriedades mecânicas do material é pelo diagrama, né? Tensão-deformação, tá? É do material. No caso aqui é um gráfico, um diagrama uniaxial, né? Então, se a gente tem uma relação linear entre a tensão e a deformação e que o comportamento do material é elástico, ou seja, se a gente carregar ele aumenta à medida que a gente vai aumentando a tensão, ele vai aumentando proporcionalmente a deformação, tá? No momento que a gente descarregar, ou seja, for diminuindo a tensão, ele também vai diminuindo na mesma proporção até chegar na deformação residual de zero, tá? Então isso é um material elástico linear perfeito, tá? Linear porque a relação é uma reta entre tensão e deformação e elástico porque não há deformações residuais plásticas no momento do descarregamento, tá? Além disso, tá? Além disso, para toda essa teoria funcionar, o solo é considerado como um maciço homogêneo, portanto, tá? O solo tem que ter a mesma. Não pode ter camadas diferentes de solos diferentes, tá? Nesse maciço terroso, tá? O que é muito raro de acontecer, tá? Até porque mesmo que seja o mesmo,
numa situação que seja o mesmo solo, tá? Mas à medida que a gente vai se aprofundando, o solo vai se tornando mais compacto, né? Até por conta do peso que está acima dele, né? É, ao longo do tempo, né? Então, isso daqui é, é de longe o que é mais furado, tá? Nessa teoria, né? É muito raro você se deparar com solo homogêneo. Apesar de que é, é possível, tá, pessoal? Se a diferença não for tão grande entre os solos, tá? É possível essa simplificação sim, tá? Então, tem alguns métodos aqui que corrigem se você tiver solos estratificados, né, com várias camadas diferentes. A gente não vai ver aqui, tá? Até porque na prática, pessoal, hoje, se você tem um solo homogêneo, você começa a trabalhar com softwares, né? E é outro método, totalmente diferente, tá? O que eu recomendaria, se você está trabalhando com solos estratificados, seria mais elementos finitos, tá? E também é considerado que o solo é isótropo, tá? Ou seja, é um material que tem isotropia. E aí, se você se lembra, pessoal, isso quer dizer de mesmo, né? Beleza? Então, quer dizer que ele tem as mesmas propriedades mecânicas em qualquer direção que você avaliar. Então, se eu tenho o maciço terroso aqui, tá? Isotropia quer dizer o seguinte: se eu aplicar uma carga na vertical, ele vai ter uma resistência igual a eu aplicar uma carga na transversal, por exemplo, tá? Então, isso é uma das propriedades mecânicas, né? Resistência, mas equivale também rigidez, a tenacidade, ductilidade, né? Se for o caso, que nesse caso não tem. Então, todas as propriedades mecânicas, tá? Aplicadas a qualquer direção, tá? No eixo cartesiano que você imaginar, tem que dar resultados iguais, tá? Para ser um material isotrópico, né? E o solo, com certeza, não é um material isotrópico também. Então, veja, tudo isso aí são simplificações, tá? Tudo isso são simplificações grandes, tá? Não são pequenas. Mas esse método até hoje é utilizado, tá? Alguns softwares utilizam esse método, só fizeram automatizar esse método, tá? E serve, pessoal, tá? Para boa parte dos casos serve. Você só precisa ter em mente quais são as limitações, tá? Isso é importantíssimo você saber quais são as limitações. Então, se você tiver um solo estratificado, ou seja, com muitas camadas e camadas muito diferentes, ou seja, por exemplo, um solo, uma areia compacta na parte superior e depois uma argila extremamente mole embaixo, certo? Então, opa, você tem que tomar cuidado, porque a distribuição de tensões vai sofrer alterações, tá? Beleza? Bom, e quem desenvolveu essa metodologia, tal, que foi vamos dizer assim, o precursor, né? O cara que iniciou foi Bussinet, tá? Foi Bussinet. Então, ele tiveram outros pesquisadores na mesma época, mas ele foi o que serviu de referência, tá? Para todos os métodos, ou para a maioria dos métodos de sucesso que vieram em seguida, tá? E vai ser nessa linha que a gente vai seguir aqui, tá bom? E aí o que acontece? A solução de Bussinet é para uma carga concentrada, tá? Que a gente vai ver aqui, vai ser a primeira que a gente vai ver, tá? Ainda nessa aula. Com a solução de Bussinet para uma carga concentrada, aí começaram vários estudos, vários autores diferentes, a partir da solução de Bussinet, que é uma carga concentrada, foram integrando, tá? E encontrando soluções para cargas lineares, para cargas distribuídas na seção retangular, ou qualquer outra forma, tá? Numa placa circular, uma carga trapezoidal, triangular e etc. São centenas, pessoal, de casos que a gente pode ter aí, tá? Tem um livro só de soluções, um livro bem antigo, só de soluções para vários casos diversos, né? Mas a gente não vai ver nem 1% aqui dos casos, certo? A gente vai ver alguns casos que são os que a gente vai utilizar aqui no curso, tá? São os principais, os mais utilizados disparado, tá? Mas eu vou disponibilizar o material para você com vários outros casos. Se vocês precisarem um dia na sua experiência profissional,
vocês vão lá, pesquisam e estudam, tá? Para ver qual caso se aproximaria mais do seu problema real, beleza? Mas repito, primeiro, se a gente está trabalhando com o método mais atual, que seria o elementos finitos, tá? Isso daqui sai automático, tá? Não importa o carregamento que a gente bota em cima, é, ele vai dar a resposta do mesmo jeito, tá? Eu não preciso estar trabalhando com diversos modelos diferentes, é um modelo só. O que vai mudar é o carregamento que eu estou colocando no meu modelo, tá? E outra coisa também que eu queria falar é que a gente vai fazer aqui exemplos dessa forma, tá? Mas tem softwares que utilizam apenas a carga de Bussinet, tá? A solução de Bussinet. E aí, por meio de discretização, ele simplifica casos de cargas lineares, carga de retangulares e outros, tá? Então, por meio de discretização, tá? Finita. A gente vai fazer aqui um caso aqui e vocês verificarão que é, é bem próximo. Bom, e aí o que acontece? Essa referência, essas informações aqui estão retiradas da nossa bibliografia básica, tá? Porém, ela é bem limitada, tá? Mas eu vou começar por ela, tá? Veja que além de todas as simplificações que eu comentei com vocês, tá? Ou seja, o solo considerado como material elástico, homogêneo e isotrópico, a, na hora de resolver o problema, tá? Bussinet tem que aplicar condições de contorno, tá? Para o problema, para você chegar na solução, tá? Porque você parte de uma equação diferencial, tá? Equação diferencial, vocês sabem que é uma equação daquele tipo de derivado que tem derivadas, né? Beleza? E você tem que, para solucionar esse seu problema diferencial, você tem que supor e propor, né, condições de contorno, né? Que no caso aqui a condição de contorno utilizada pelo Bussinet foi uma carga pontual aplicada, a aplicação de uma carga pontual apenas, tá? A utilização de uma massa no espaço, num semi-espaço infinito, tá? Por que semi-espaço? Porque o Z, tá? O Z só vai até zero, tá? Não, você não tem Z negativo no seu problema, tá? Então você não está tratando de um espaço completo, e sim no subdomínio desse espaço, tá? Já Y e X podem ter negativos, tá? Ou seja, é como se você estivesse limitando ali o seu espaço infinito pela superfície do terreno, tá? E essa superfície, por sinal, foi adotada como horizontal, né? Então, se você tem uma superfície inclinada, essa teoria aqui já foge à regra, né? No material que eu estou passando para vocês, tem lá casos para superfície inclinada, está num ângulo tal, está num determinado ângulo. E aí vocês podem estar consultando se precisarem algum dia. Tá? Bom, e aí, se eu pegar um ponto qualquer, tá, nesse maciço terroso, o acréscimo de tensão vertical calculado por Bussinet para essa carga pontual P, tá, pode ser encontrada por essa equação aqui, tá? A partir da solução dessas equações diferenciais que eu comentei a partir de agora, que é desnecessário a gente entrar nessa comprovação, tá? Desnecessário, e vocês não têm ainda também capacidade para acompanhar, já que vocês ainda não viram todos os tópicos de mecânica dos sólidos, tá? Então, a gente vai assumir como verdade essa equação do Bussinet, tá? Foi comprovada. E veja que eu posso encontrar o acréscimo de tensão vertical nesse maciço terroso. Só lembrando, pessoal, que eu sempre falo acréscimo de tensão vertical, tá? E se eu esquecer alguma vez, vocês saibam que é o acréscimo de tensões, tá? Porque na verdade já existe um estado de tensão inicial, que é devido ao próprio peso do solo, né?
Tá? E na verdade a carga que eu estou aplicando na superfície vai me gerar um acréscimo, tá? Desse estado de tensão. Então, o acréscimo de tensão vertical pode ser calculado por essa equação, tá? Em que ela é proporcional à, à, à carga aplicada, obviamente, né? Quanto maior a carga aplicada, maior esse acréscimo de tensão. É inversamente proporcional à profundidade, ou seja, quanto maior a profundidade, menor essa acréscimo de tensão, já que vai estar mais distribuída essa minha tensão, tá? E também é inversamente proporcional à distância horizontal, tá? A distância horizontal da minha carga P, ou seja, quanto mais distante da minha carga P, menor esse meu acréscimo de tensão, tá? Ou seja, esse Rzinho aqui, ó, na verdade, é a hipotenusa desse meu ponto aqui, XY, tá? No plano XY, beleza? E aí, tudo isso daqui, ó, pode ser simplificado por um coeficiente. Esse coeficiente pode ser encontrado em tabelas, em ábacos e tudo mais, tá? Ou você pode calcular isso aqui sem medo de errar, né? Você sabe que R vai ser igual por Pitágoras, né? A raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, e que L, que é esse raio agora em termos de esfera, né? Imaginando uma esfera, vai ser nada mais nada menos do que, utilizando também Pitágoras, vai ser raio ao quadrado mais e ao quadrado, né? Raiz de tudo, raiz da soma, certo? E aí você pode também simplificar por x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, raiz, tá? Ah, beleza. Só que o que acontece? Não há, não existe apenas acréscimo de tensões verticais, tá? Devido a essa carga pontual, também vai existir acréscimo de tensões horizontais, tá? Tensões normais horizontais, além de tensões de cisalhamento, tá? Também vai haver acréscimo de tensões de cisalhamento, tá? Então, aqui está uma tabelinha com os coeficientes I, né? Para você calcular mais rápido esse valor dessas tensões, tá? Mas assim, a solução completa de Boussinet, tá? É essa daqui, tá? Primeiro que a comprovação que ele fez, ou seja, a equação diferencial que ele utilizou foi em termos de coordenadas cilíndricas, tá? E não coordenadas cartesianas. Então a solução dele foi encontrada em termos de tensões, tá? Nas direções das coordenadas cilíndricas. Tá? Então eu tenho aqui a variação de tensão em Z, que é o que a gente viu anteriormente. Perceba que esse L é o mesmo L anterior, e se você substituir aqui, você vai chegar naquela equação anterior. Tá? É a mesma coisa, a mesma equação, essa variação da tensão em Z. Só que aí eu tenho também a variação da tensão radial, tá? Que é na direção do Rzinho aqui, tá? Ou do, exatamente, do Rzinho, tá? Que vai ser isso aqui, ó, que agora vai depender também do coeficiente de Poisson do material, tá? Isso aqui também foi visto em materiais, tá? Coeficiente de Poisson, isso aqui deveria ser em maiúsculo, né? Que é o nome de uma pessoa. Ah, tem a componente tangencial também, tá? Que seria perpendicular ao raio, beleza? A gente vai chamar aqui de delta sigma θ. E tem a tensão cisalhante aqui, ó, tá? Nesse sentido. Nesse outro sentido não há, tá? Só há tensão cisalhante nesse sentido, tá? E também essa questão de tensão cisalhante, tensão normal, a gente já teve uma base lá em materiais, tá, pessoal? Veja que é tudo importante, tudo a gente chama, tudo a gente precisa daqueles conhecimentos anteriores, tá? Só que trabalhar com coordenadas cilíndricas não é o mais usual, tá? O mais usual é a gente trabalhar com coordenadas cartesianas, tá? E aí você consegue transformar, tá? Depois dessas soluções aqui prontas, a gente consegue transformar isso em coordenadas cartesianas, tá? E aí, na verdade, a gente vai ter 6 tensões, tá? A gente vai ter, veja, vou tentar aqui desenhar. Imaginando aqui que esse ponto aqui, material P, é um cubo, tá? É um cubo. A gente, e que ele segue esses eixos aqui, né? Então aqui eu tenho eixo Y,
aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Z, tá? Nesse sentido aqui para baixo, né? Tá bom? Então veja, em cada face desse cubo aqui eu tenho tensões, tá? Eu tenho uma resultante de tensão, na verdade, tá? E essa resultante de tensões pode ser destrinchadas em tensão normal, tá? Que no caso seria compressão, tá, pessoal? Mas aqui eu vou botar tração mesmo, porque é o sentido positivo, né? Eu posso ter tensão cisalhante em um sentido e tensão cisalhante no outro sentido, tá? Então isso aqui é tensão normal, isso aqui é tensão cisalhante, isso aqui é tensão cisalhante também, tá? E aí o que acontece, pessoal? Como é que se dá essa nomenclatura aqui? Veja que eu tenho 6 tensões, né? Tenho 6 tensões. Primeiro, sigma Z, sigma X e sigma Y está se referindo à tensão normal em cada uma das faces. Então essa daqui que eu desenhei é sigma Y, porque está na face Y, tá, pessoal? Tá aqui, ó, é normal ao eixo Y, tá? Essa daqui, face, também teria o sigma X, tá? E essa daqui teria o sigma Z, tá bom? E aí, e essas tensões cisalhantes, como é que funcionam? Como é que funcionam? Então veja, ele veja que ela tem dois índices, né? X e Y, por exemplo, né? Ou YX ou YZ. Então veja, um desses itens se refere ao plano que ela se encontra, novamente, então eu posso estar no plano Y, posso estar no plano X, no plano Z, tá? E o outro índice indica a direção, o sentido, a direção, na verdade, em que em relação ao eixo que ela está apontando, tá? Então aqui, por exemplo, essa tensão aqui, né? Essa tensão vertical aqui, tá? A tensão cisalhante aplicada nessa face Y. Então, como ela está na face Y, eu vou puxar aqui para fora para desenhar melhor, para escrever melhor. Como ela está na face Y, ela vai ser tensão Y, e como o vetor tá na direção do eixo Z, tá? Ela vai ser a tensão YZ, tá bom? Já essa daqui, ó, ela está na face Y e na direção X, tá? Então aqui tem a tensão YX. Percebam que para esse elemento perdão, aqui nessa face X, antes de falar essa observação, aqui nessa face X, tá? Eu também tenho tensões cisalhantes, tá? Então, por exemplo, essa tensão aqui é a tensão na face X, tá? E na direção Y, tá bom? Então, na direção Y. Então, veja, para esse sólido, para esse cubo estar em equilíbrio, essa tensão YX tem que ser igual à tensão XY, tá bom? Então, essa tensão XY aqui é igual à tensão YX. Então, você tem, com esses 6 valores, você consegue as tensões em todas as tensões de todas as faces desse cubo aqui, tá? E tem todas as equações aqui em coordenadas cartesianas para cada um desses acréscimos de tensões, tá? Inclusive aqui está a tensão, lembrando que aqui é acréscimo de tensão, tá? Eu peguei aqui do livro direto, tá? Mas aqui é tudo acréscimo de tensão, perfeito? Tá? Porque já há um estado de tensão prévio, né? Devido às tensões geostáticas, perfeito? Sim, outra coisa. Mas, professor, por que o livro do Braha só traz as tensões verticais? Tá. Tem alguns motivos. Primeiro, que a ordem de grandeza de acréscimo de tensões verticais é muito maior do que essas aqui, né? Já que a carga que eu estou aplicando é vertical. Beleza? Então, eu estou aplicando uma carga vertical. Então, o acréscimo que vai ter verticalmente é muito maior, tá? Do que as outras. E a gente vai ver isso nos exercícios, tá? Então, são outras ordens de grandeza, de valores. Segundo ponto, para algumas situações eu só preciso da carga vertical, do acréscimo vertical. Veja, se eu quero calcular só o adensamento, só o recalque da fundação, eu não preciso dessas outras tensões aqui. Tá? Não preciso dessas outras tensões. Preciso apenas da vertical. No meu equacionamento lá de consolidação de solo, só entra o delta sigma z, não entra essas outras aqui. Tá? Lá no cálculo do adensamento, no cálculo do recálculo, eu considero que o meu solo só se deforma verticalmente. Tá? O que também é uma simplificação, mas
Ou seja, se eu quero calcular o recálculo para aquele método que a gente viu, eu só preciso dessa variação da tensão em Z. Tá? Agora, onde é que eu precisaria dessas demais aqui tensões, tá? Por exemplo, para calcular a resistência do solo, tá? Ou, na verdade, para comparar as tensões solicitantes à resistência do solo. Tá? É melhor falar dessa forma, tá? Então, por exemplo, eu preciso pegar cada ponto material desse solo aqui, saber quais são as tensões atuantes, tá? Não só os acréscimos, mas as tensões totais ou efetivas. Aí vai depender de cada caso. Analisar cada ponto material desse meu solo, tá? Avaliando as tensões principais, tensões dos elementos máximos e tudo mais, tá? E depois, e aí utilizando o círculo de Mohr, isso tudo a gente vai aprender quando a gente estiver tratando de resistência dos elementos do solo, tá? Ou seja, e comparar essas tensões máximas e mínimas com a resistência do solo, tá? Que a gente também vai ver nos próximos assuntos. Então, para esse caso de resistência, o correto é utilizar todas as tensões, tá? Não só as verticais. Não só as verticais. Beleza? Então, não sei se ficou muito claro, pessoal. Aqui eu fiz de forma simplificada, mas terminando essa aula aqui de acréscimo de tensões em maciço terroso, tá? A gente vai começar a aula o conteúdo de resistência do solo, tá? Resistência do isolamento do solo. E entre esses dois conteúdos, eu vou ter uma aula específica para tratar de análise de tensões em pontos materiais, beleza? E aí a gente vai tratar do estado plano de tensão, estado plano de deformação e etc. Tá? Vai ser uma revisão, porque isso vocês já deveriam ter visto nas disciplinas de mecânica de sólidos, dos sólidos, tá bom? Então, a teoria é essa, tá? Eu tenho aqui exemplos, tá? Que a gente vai fazer, mas eu vou fazer em vídeos separados, tá bom? E aí eu vou continuar com o conteúdo que é só é, uma continuação de Boussinet, tá? Então veja, da mesma forma que Boussinet desenvolveu toda essa metodologia para uma carga vertical, uma carga pontual e vertical, tá? Cerut desenvolveu para uma carga horizontal, tá? Obviamente que a maioria dos casos, predominantemente, a carga vertical é a principal, tá? Mas em determinadas situações a gente tem também uma componente horizontal da carga, tá? De carga. Uma fundação, por exemplo, a gente pode ter uma componente horizontal de carga, tá? Na base da fundação. Então, Cerut desenvolveu da mesma forma que Boussinet, sendo que para uma carga concentrada aplicada horizontalmente. Tá? Ele utilizou as mesmas premissas, as mesmas simplificações de Boussinet. Tá? E veja, quando a gente estiver tratando com a composição de forças, né? Ou seja, com a carga inclinada, por exemplo, né? Que você tem a componente horizontal e vertical, então a gente vai estar trabalhando com os dois, com Boussinet e Cerut, tá bom? Então aqui está uma imagem que ilustra bem o que a gente está falando, tá? Então ao invés da carga vertical aqui, ele aplicou uma carga horizontal, tá? E chegou a equações semelhantes, tá? De tensões, aqui eu já botei em coordenadas cartesianas, apesar do que Cerut também desenvolveu o problema para coordenadas cilíndricas. Mas aqui no curso a gente vai estar sempre trabalhando com coordenadas cartesianas, que é mais não é mais fácil, é mais bonito aos nossos olhos, né? Que já está acostumado com esse tipo de solução. Beleza? Percebam que todas as tensões, tá? Eu esqueci de falar lá assim Boussinet, mas vale também para Boussinet. Todas as tensões, assim como a variação de tensão em vertical, tá? Depende da distância horizontal do ponto que a gente está avaliando, tá? E depende da profundidade, tá? Sendo que aí aparece aqui as componentes do coeficiente de Poisson, tá? Que a gente já viu, pessoal, o efeito de Poisson e esse coeficiente de Poisson dos materiais, né? Então a gente já conhece isso daí. Inclusive a gente já revisou isso também no caso de recalque elástico, beleza? E aí tem dois exercíciozinhos aí, que são iguais aos exemplos que a gente vai fazer nos próximos vídeos, tá? E só que agora utilizando Cerut e Boussinet, tá? Ou só Cerut ou os dois juntos, tá? Então, vocês repetem aí
até para pegar uma sensibilidade maior é, das soluções, tá? Dos problemas, beleza? Então, essa videoaula fica por aqui. As próximas videoaulas vão ser para fazer os exemplos 3.2 e 3.3, beleza? Abraço, até a próxima.